Eu não vou desistir de fazer a live. Não vou. Eu vou até o fim com vocês. Se cair, eu vou voltar de novo. Então vocês voltem aqui comigo. Porque eu não tenho dúvidas que ele vai falar conosco. Eu não tenho dúvidas que Deus vai falar conosco. Amém? Se cair, vocês voltem aqui de novo, porque eu vou voltar. Mesmo que a live não fique salva por algum motivo que acontecer. E pra gente começar, eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida. Se você se sente distante de Deus, Ele te encontra nessa noite. Ele te encontra. Talvez você precise fazer uma oração de arrependimento. Se você se perdeu no meio do caminho, Tati, eu me sinto distante de Deus. Tati, eu estou num momento da minha vida que eu não sei o que fazer. Nele você vai encontrar todas as respostas. Nele você vai encontrar a força para vencer aqueles dias que você pensa que não vai conseguir. Que você se sinta abraçada pelo Senhor nesta noite. Porque não há lugar melhor. Não há coisa melhor do que você saber que você tem um pai. Um pai que te ama, um pai que está presente. Um pai que te abraça. A pior coisa é nos afastar da presença dele. Porque ele é tudo o que nós precisamos. Ele é a nossa âncora. Ele é nosso amigo em tempos de guerra. Eu não sei como você está. Mas ele quer te dar forças. Para você caminhar um pouco mais. Para você ir além. Para você ir além. Para você alcançar pessoas que precisam de você. Que precisam do seu posicionamento. Uma pessoa posicionada, ela muda o ambiente. Grave isso, uma pessoa posicionada, ela muda o ambiente. Não importa onde você esteja. Uma pessoa posicionada, ela muda o ambiente. E Deus está levantando pessoas para esse tempo. E eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte do teu mover, Senhor. Eu quero fazer parte. Você precisa entender qual que é o momento que você está vivendo com Deus. Porque o tempo dele é perfeito. Ele tem um jeito de trabalhar na nossa vida, mesmo que a gente não entenda. E ele está trabalhando. Ele está trabalhando em você, ele está trabalhando no seu caráter. Ele está trabalhando no íntimo do seu ser. O dia que eu entendi que ele estava trabalhando dentro de mim, eu me posicionei. Eu não vou mais ser conhecida como uma psicóloga e eu não quero também ser conhecida por isso. Eu quero ser conhecida como uma pessoa que decidiu se posicionar. Como que você quer ser conhecida pelas pessoas? Um dia eu disse para Deus, Deus, eu não quero ser conhecida por ser uma psicóloga, eu não quero.
Porque não é um título que vai me salvar. Não é uma faculdade que vai me salvar. E eu te pergunto, como que você quer ser conhecida? Que legado você quer deixar aqui? Hoje eu vou falar sobre chamado. E Deus, Ele está nos levantando para desenterrar todos os talentos que Ele te entregou. Ele está te despertando para desenterrar. Não é tempo mais de se esconder. Não é tempo mais de temer. Não é tempo mais. Não é. Não é. O Senhor está procurando pessoas posicionadas para esse novo tempo que Ele está fazendo sobre a terra. E nós sabemos que é difícil. É difícil. Você vai passar por guerras. Você vai passar por dificuldades. Mas quando você entende que Ele te escolheu, que Ele te chamou para um novo tempo, ninguém te para, ninguém te para. Ninguém te para. Porque você sabe quem você é nele e isso basta. Isso basta. Não importa o que as pessoas digam, não importa quem se levante. Quando você sabe quem você é nele, ninguém te para. Porque nós somos livres. Livres pelo sangue dele. Você é livre. Você é livre, nada pode mais te prender. Se você se sente presa, você precisa descobrir a sua identidade. Você precisa se encontrar novamente nele. Quem você é nele. E eu queria que você pensasse nisso, nessa noite. Nada pode te afastar do amor dele, nada pode te afastar da presença dele, nada. Nada. E eu queria até falar com vocês sobre isso. Eu quero conversar com vocês. Algo muito importante. Eu quero orar e nós vamos começar. Porque eu já sinto muita presença dele. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu não sei onde você está. Se você conseguir, feche os seus olhos. Pai, eu te louvo, Senhor. Obrigada por essa acessibilidade que nós temos no celular. Nós temos uma internet que podemos conectar com pessoas que estão tão longe, Senhor. Eu não conheço essas pessoas que aqui estão. Eu não sei a necessidade deles, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E nessa tarde o Senhor falou comigo. E o Senhor gerou a vontade de compartilhar o que o Senhor ministrou no meu coração. E eu peço a Ti, alcança, Pai, cada uma dessas pessoas, onde elas estiverem. Renova as forças, que a Sua palavra, Senhor, venha vir como um alimento, porque a Sua palavra é alimento. A Sua palavra ela não volta vazia, sempre cumpre o que lhe apraz. Fale conosco, Senhor. Pela Tua infinita misericórdia, Pai. Obrigada. Nós somos gratas a Ti, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós, Senhor, em tempos difíceis. O Senhor tem nos chamado, meu Deus, para fora da caverna nesse tempo. Eu sei que o Senhor está à procura de pessoas posicionadas, pessoas que não têm medo. Ah, meu Deus, pessoas que não têm medo, que não têm vergonha. E eu quero, Pai, fazer parte do Teu mover, eu não quero me esconder. Pai, que o Senhor fale conosco pela Tua santa e poderosa palavra. Obrigada, meu Deus, obrigada. Nós somos gratos a Ti, Senhor, obrigado. Tati, o que está acontecendo, Tati? Você não era assim, você não se posicionava assim.
aconteceu um mover dentro de mim. Todos que estão à minha volta estão perguntando: Tati, você falava só da sua área de trabalho, hoje seu Instagram mudou, Tati. Fale pra mim o que está acontecendo. Eu saí da caverna. Eu saí da caverna. Mesmo sendo formada, eu tinha muito receio de se posicionar, muito. Eu tinha muito medo do julgamento. E em 2022, o Senhor gerou uma inquietação dentro de mim muito grande. Eu pensei em mudar de profissão, ou até parar. Eu queria ter um Instagram para falar de Deus, um Instagram para falar do meu trabalho. Só que no fundo, eu não queria ter 2 Instagram, porque eu não queria ter 2 personalidades, eu não queria. Eu queria ser eu. Eu queria falar sobre o que eu sentia e vivia. E aí, essa crise interna, porque eu sentia que eu tinha um chamado. Em 2022, eu tive uma crise, sim, existencial muito grande. Eu cheguei a pesar 83 quilos. Porque Deus estava querendo fazer algo e eu estava resistindo. Eu tinha muito medo de me lançar. Eu tinha muito medo. E ano passado, o Senhor gerou uma palavra no meu coração, num dia muito específico, e não foi ninguém que falou nada para mim, eu realmente senti. É tempo de você sair da caverna. E aquela palavra não saía de dentro de mim. Ficou dias e dias e dias ecoando. Eu estudei a história do profeta Elias para entender que muitas pessoas falam assim: Elias teve depressão. Não, Elias ele passou um processo de crise. Porque ele estava tentando se esconder. Quando acabar a live, você vai ver minha última publicação que eu falo de Elias. E a crise, ela não é ruim. A crise é um despertar para a sua vida. E naquela época de crise, eu estava descontando muita coisa no meu marido. Porque eu estava mal, estressada, impaciente, triste. Sabe a mulher que oscila muito? Tá precisando se achegar mais a Deus. E durante aquele período, o Senhor foi trabalhando em áreas da minha vida. E eu quero te dizer que você precisa entender a área que Deus está trabalhando dentro de você. Qual que é o processo que Ele está trabalhando na sua vida? Tati, eu não sei. Pede ajuda para Ele te ajudar a identificar. Ele está trabalhando em alguma área. Sim, em uma área Ele está trabalhando. Ou em várias ao mesmo tempo. E como que funciona esse processo de Deus escolher alguém? A Bíblia vai dizer... Eu gosto de ler. Vou me segurar para mim não chorar nesse salmo, porque ele é o salmo que eu mais amo. Eu queria que você anotasse e você vai ler antes de dormir esse salmo. Qual, Tati? 139. Esse salmo é para quem sofre, tem problema na sua identidade. Se você foi uma filha ou um filho rejeitado, abandono paterno ou materno.
Se você teve uma infância muito difícil, de muitas negligências, que você sentiu que você não foi amada o suficiente. Tati, eu não sinto que eu fui amada, que eu fui desejada. Este salmo vai ser um divisor de águas na sua vida. E ele fala sobre que Deus, Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Sim, você foi planejada pelo Senhor. Você foi planejada pelo Senhor. O inimigo, ele quer distorcer essa verdade dentro de você. Ele quer te fazer pensar que Deus não te ama, que você não é importante. Por isso que muitas pessoas passam por uma crise existencial. Porque elas precisam descobrir qual que é a identidade dela. A nossa identidade não está naquilo que nós fazemos. A sua identidade não está numa faculdade que você tem, não está em um título que você tem. A sua identidade está nele e você precisa descobrir qual é a sua. Primeiro, nós somos filhas. Segundo, nós somos amadas. E terceiro, nós somos geradas por ele. Você foi gerada por ele. E aqui vai dizer assim, que o Senhor, ele nos sonda, ele nos conhece. E eu vou começar a partir do versículo 13. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. E eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos. Quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Crescendo ali em segredo. Tu me viste antes mesmo de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. E no último diz assim, no 23. Ó Deus, o Senhor me examina e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e me guia pelo caminho eterno. Hoje eu quero falar sobre chamado. Por que tem muitas pessoas adoecendo? Espiritualmente e emocionalmente. Sabe por quê? Porque elas se perderam em algum momento da vida delas. A necessidade emocional de todo ser humano é se sentir amado, é ser amado. Então, se você teve uma infância muito difícil, você não foi amada pelos seus pais, você sente que você não recebeu amor suficiente, você vai buscar preencher esse amor em algumas coisas. Em relacionamentos superficiais. Em relacionamento, muitas vezes, abusivos. Em coisas. Sabe aquelas pessoas que trabalham muito, 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 que não tem tempo para nada? É bem provável que ela esteja fugindo da realidade. Pessoas que trabalham demais, se ocupam demais, elas estão fugindo de algo. E as pessoas, elas adoecem porque elas não sabem quem elas são. Ocorre uma crise interna. Eu descobri que a crise em si, ela não é um problema. A crise é para nos mostrar alguma coisa. A crise é para Deus trabalhar em alguma área da nossa vida e mostrar, olha, não é por aí que você precisa ir, que você tem que ir. E quando o Senhor fala sobre chamado, olha esse Salmo 139. Ele nos formou desde o ventre da nossa mãe. O que isso significa? Que você não é obra do acaso. Que você foi escolhida, você foi separada por Ele.
Ainda que a sua mãe, alguém falou, você não era para ter nascido. Ou falou, você só me dá trabalho. Tem mães que falam, você é uma praga, você não presta para nada. Você foi planejada pelo Senhor. Eu vivi fases da minha vida que eu não sabia a minha identidade. Quem eu sou? Quem eu sou? Várias vezes isso ecoava dentro de mim. Quem eu sou? O que eu estou fazendo com aquilo que Ele me entregou? E em Romanos 11, 29 diz assim. Romanos 11, 29. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. A outra versão. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele não se arrepende do que Ele faz. Se Ele te deu um dom, Ele te deu. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que é vocação? Eu gosto de pensar, a sua vocação não é um acidente. Sabe aquilo que você sabe fazer muito bem? Que as pessoas, elas olham para você e falam assim, nossa, como você tem um dom para isso? Como você é compreensiva? Responde essa pergunta, como as pessoas te conhecem? Como as pessoas te conhecem? Quando olham para você, o que elas falam sobre você? É bem provável que o seu chamado esteja um pouco relacionado ou totalmente relacionado com isso. O que as pessoas falam quando elas estão perto de você? Elas sentem paz? Elas sentem força? Elas sentem alegria? O que você transmite para as pessoas ao seu redor? Eu quero que você saia dessa live com a certeza que o Senhor ele tem um chamado para a sua vida. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se Ele te entregou, Ele não volta atrás. Se Ele te chamou, te separou para uma obra específica, Ele não volta atrás. E eu gosto de pensar que a única pessoa capaz de fazer com que uma promessa não se cumpra somos nós. Somos eu e você. Tati, o que significa esse chamado? O chamado nem sempre é algo grande ou apenas ministerial. Deus nos chama para diferentes áreas de serviço. Como assim? Às vezes, Deus te usa no seu trabalho. Lembra que eu falei para vocês no começo? Eu poderia muito bem ter 2 Instagram, de psicóloga, e outro falar sobre Deus. Poderia, mas esse é um trabalho muito grande e eu queria unir as duas coisas. Eu não queria ter 2 lugares, 2 espaços. Aqui eu vou ser a Tati assim e aqui eu vou ser a Tati desse jeito. Eu não queria. E essa crise interna que eu sentia é porque eu estava, querendo ou não, me sentindo reprimida. Sabe quando você quer fazer e algo te trava? Quando você quer se posicionar, mas algo... Era desse jeito que eu me sentia. Quantas coisas é para você fazer e você não faz? Deus gera no seu coração a vontade e você trava. Se você continuar resistindo, você vai sofrer. A crise que eu tive em 2022 foi porque eu estava resistindo. Deus me direcionava para um lado, eu ia para outro. Deus me mostrava algo muito específico e eu falava, não vai dar certo. Não, meu Deus. Não. Eu tinha medo, eu tinha vergonha. Medo do julgamento, medo de ser vulnerável. Vulnerabilidade é ser autêntica, é ser você. Deus, ele não chama e não quer pessoas que usam máscaras. Ele quer que você seja você aonde você estiver.
Aonde você estiver. Aonde você estiver. Você não pode se esconder. Você não pode pensar assim, mas aqui eu vou ser de um jeito, aqui eu vou ser de outro. Não. Identidade é isso. Você é você, pronto, e acabou. Você é autêntica, você é verdadeira, você não teme, você não se esconde. Você se posiciona na sua casa como um homem, uma mulher de Deus. Você não tem vergonha de orar. Se Deus te direciona para orar por alguém, você não teme, você não tem vergonha. Porque você sabe a sua identidade. Tati, como saber dons e talentos que eu tenho? Primeira coisa, em 1 Pedro vai dizer assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Dom, chamado e ministério não é para nós. Engana-se quem pensa que é. É para você servir. Para você ser a extensão de Deus aqui na terra. Para isso que serve. E quando você entende isso, você vai ver que a sua vida vai ter sentido. Deus, ele quer te usar para as pessoas que estão perto de você. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Hoje eu entendo que o dom que ele me deu é para servir. O que eu recebo da parte de Deus não pode ficar só para mim. Eu tenho que compartilhar, é o alimento. Você tem que compartilhar com quem está perto de você. E talvez você deve sentir isso, que Deus está te despertando para um novo tempo. E esse novo tempo é marcado muitas vezes por períodos difíceis de tratamento. Portas se fecham, pessoas se afastam, é guerra espiritual que você vivencia. É Deus te preparando para algo maior. É Deus te preparando para algo maior. Deus, ele dá pistas sobre os nossos dons. Como, Tati? Coisas que você sabe fazer muito bem. Ele te desperta em algumas áreas, ele gera um desejo. Ao fazer o voluntariado, que eu já falei para vocês, Deus foi gerando um desejo de estudar áreas específicas. O seu chamado está ligado e correlacionado com áreas que você se interessa. Ai, Tati, eu tenho vontade de ajudar pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade. Tati, eu tenho muita vontade de trabalhar com mulheres. Eu amo, Tati, falar sobre casamento, sobre família, sobre maternidade. Não é por acaso. É ele despertando você para algo específico. E você precisa entender isso. Você precisa entender que ele está despertando você para algo específico. Muitas vezes a gente pensa assim, mas eu queria ser como aquela pessoa. Jamais fale isso. Porque o propósito dele é específico para nós. É específico para a sua vida. O meu chamado pode ser diferente do seu e é diferente do seu. O dom que você deu é específico. É específico. O dia que eu, Tatiane, entendi isso, que eu não posso me comparar, a minha vida mudou. Ninguém vai ser como eu. Ninguém vai ser como você. E aqui vai dizer assim, quais os sinais que revelam seus talentos? Vou te fazer algumas perguntas. Eu sempre gosto de criar um roteiro. O que você faz naturalmente bem? Primeiro. Segundo, o que as pessoas dizem que você faz com excelência? Como as pessoas te conhecem? 3. O que queima no seu coração que te traz realização? Antes mesmo de eu casar, eu queria falar sobre casamento. Eu falava, Deus, como eu vou falar se eu não sou casada? Ainda. Porque muitas vezes a gente gosta de mensurar
que a gente tem que viver para falar, e nem sempre. Deus muitas vezes desperta você antes de acontecer. Ah, Tati, como eu vou falar se eu não vivi isso? A gente tem que viver tudo para falar? Não. Se Deus está te despertando, é porque Ele quer trabalhar em algo específico através de você. É claro que quando vivencia, as pessoas passam a te olhar com outros olhos. Nossa, ela vai me entender porque ela passou por isso. Quantas pessoas me procuram para atendimento e muitas vezes perguntam alguma coisa, vê a minha idade. Se elas vêm pela minha idade e achar que eu não tenho nada para oferecer, elas nem vão se abrir para o processo. Elas nem vão querer se consultar comigo. Mas quando eu entendo que a pessoa se capacitou, independentemente se ela é nova, se ela é velha, não importa. Ela é capacitada para aquilo. Igual, eu não sou mãe, mas eu entendo muitas mães porque eu estudo sobre maternidade. Eu tive uma mãe. E eu entendo o sentimento de muitas mães. Eu posso não ser ainda. Então as pessoas elas gostam de mensurar. Ah, mas você é formada? Você é formado mesmo? Qual curso você tem? Jamais mensure o que Deus faz ou o que a pessoa faz por uma graduação ou porque muitas vezes ela precisa ter passado por isso. Nem sempre. Deus ele capacita pessoas para obras específicas. Ele escolhe as coisas loucas deste mundo. Ele escolhe as coisas loucas deste mundo. Você não precisa muitas vezes, Tati, eu não tenho uma faculdade, eu já tenho tantos anos. Se Deus está gerando algo dentro de você, apenas se posicione e fala, Deus, eis-me aqui. Eu gosto muito do chamado de Samuel. Samuel ainda era um menino. Mas o profeta Eli disse para ele, ele ouviu uma voz. E o profeta Eli disse para ele assim, a próxima vez que essa voz te chamar, você responde, eis-me aqui. Se Deus está falando para você, olha, comece a fazer isso, comece a estudar sobre isso, igual eu. Eu estudo muito sobre maternidade. Eu ainda não sou mãe, mas eu estudo, porque eu sei que em algum momento eu já vou começar a trazer conteúdo sobre isso aqui. Entendem? Então, se Deus está despertando algo na sua vida, Ele quer que você comece a estudar, a fazer. E não importa, não importa o que as pessoas vão falar. A única pessoa que pode tardar o trabalhar de Deus é você. Se você ficar escondida na caverna com medo do que as pessoas vão pensar. Tati, mas a minha família diz isso. A minha família... Se eu me preocupasse, gente, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Então, essa live é para você sair da caverna. Sai. Tati, eu não sei por onde começar. Olha o celular. Você tem seu celular. Você tem internet. Então você já pode começar. Você já pode começar. Você tem um celular, você tem internet. O dia que eu entendi a ferramenta que eu tenho nas minhas mãos, muitas vezes a gente quer sair, a gente quer fazer tantas coisas fora, a gente quer ser visto. Mas Deus, Ele te deu uma ferramenta poderosa. Ele te deu seu celular. Usa a seu favor. Quantas pessoas são instrumentos de Deus através de um celular? Usa o que Ele te deu. Começa com o que você tem. Eu não sei meu dia de amanhã. O dia que Deus me despertou, que havia um desejo muito grande de alcançar muitas vidas. Eu falava, mas como? Por onde? O que eu vou fazer? E eu comecei a sonhar. E várias vezes eu pegava o celular, fazer uma live. E eu não fazia. Meu Deus, o que vão pensar de mim?
Quantas vezes coisas, situações aparecem para você fazer algo e você não faz? Seja orar pela vida do seu marido, chamar ele para fazer algo diferente. O trabalhar começou dentro da minha casa. O mover de Deus começa dentro da sua casa. E você precisa entender que o mover dele começa aí dentro, onde ninguém vê. É nos bastidores. E aqui em casa começou a acontecer um mover dentro de mim. E eu comecei, aos poucos, ir compartilhando algumas coisas no Instagram. E foi indo, foi fluindo. Se você falar pra mim, Tati, como foi? Eu não sei. Eu só sei que eu tô aqui hoje conversando com vocês. Mas como foi? Não sei, foi muito rápido. Foi rápido. Porque eu me permiti. Eu saí da caverna e falei, Deus, agora do seu jeito, da tua forma, eu só vou sair. E seja o que o Senhor quiser. Seja da forma que o Senhor quiser trabalhar na minha vida. Não importa. Não importa se pessoas se afastarem, não importa se as portas se fecharem. Eu só vou. Quando você se posiciona, Ele se responsabiliza por você. Ele se responsabiliza. Ele cuida de você. Mas você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. Então, o que queima no seu coração e traz realização? Faça uma reflexão sobre os talentos que Deus te deu. Faça uma reflexão. O que Ele já te entregou? E aqui eu gosto de falar muito de Jeremias. Jeremias, ele era uma criança. Aqui é para pessoas que pensam que tem que ter um estudo muitas vezes. Claro, o estudo é muito bom, gente. Eu falo assim, estudo é para sempre. A gente tem que todos os dias estudar. Mas aqui eu quero dizer que Deus, ele escolhe pessoas independentemente de ter ou não ter. Ele apenas escolhe porque ele tem propósitos específicos. E aqui fala assim, em Jeremias capítulo 1. E primeiramente eu quero te fazer uma pergunta. O que te impede de viver o seu chamado? Jeremias diz assim, Senhor, eu não sei falar, porque sou uma criança. Aí o Senhor repreende. Não diga, sou apenas uma criança. Concluindo, onde quer que eu te enviar, tu irás, e o que eu mandar você falar, você vai falar, você falarás. Ou seja, o Senhor estava dando uma instrução para ele. Só que ele indagou e questionou a Deus. Senhor, eu sou apenas uma criança. Meu Deus, eu sou apenas uma mãe que tem os filhos e sou casada. Senhor, eu sou apenas uma mulher de 50 anos. Senhor, eu sou apenas uma pessoa assim, assim, assim. Senhor, eu não sei. Para com isso. Para de dizer que você é pequena. Para. Ele que forja o nosso caráter, Ele que nos molda. Diante da grandeza dele, sim, nós somos pequenas, insignificantes. Mas pela tua infinita misericórdia, Ele nos escolhe. Ele te escolheu. E você precisa entender para o que Ele te escolheu. Na sua casa, no seu trabalho, aonde você está. Eu gosto de pensar que a gente não está onde nós estamos, não estamos em um lugar por um acaso. Você não está por um acaso. Muitas vezes o que nos impede de viver o nosso chamado é o medo, a insegurança, a comparação. Será que eu sou capaz, meu Deus? Meu Deus, mas aconteceu tanta coisa na minha vida. Será, meu Deus? Será que o Senhor tem algo para mim? Será, meu Deus, que é isso mesmo? Será que não é coisa na minha cabeça? Meu Deus, já passei por tantas situações, tantas frustrações. E eu me sinto tão distante de Ti. Essa live é para pessoas que se perderam no meio do caminho. Por alguma frustração.
Eu não sei qual frustração você teve, se pessoas te feriram, pessoas te rejeitaram, se pessoas te abandonaram. Ele é um pai que nunca vai te deixar, ele é um pai que te ama. E ele está te chamando de volta. Ele está te chamando de volta. Segunda coisa que nos impede de viver o nosso chamado. A falsa crença, eu não sou o suficiente. Eu não sou boa. E nós esquecemos que ele nos capacita. E nós esquecemos que é ele que nos prepara, que nos envia. É ele. Não é sobre nós. Não é. É sobre o que ele quer fazer através de nós. As feridas emocionais muitas vezes bloqueiam o nosso chamado. Situações de traição, de abandono. A ferida da humilhação, ela gera uma insegurança muito grande. Pessoas que na infância foram rejeitadas, humilhadas. Você é burra, você não é capaz. Quem é você? Começa a gerar um sentimento e, consequentemente, gera as feridas emocionais. Que você trava. Você não consegue ter boca pra nada, igual as pessoas falam. Você cresce oprimida, com medo. Travada, reprimida, você não consegue. E o Senhor, Ele quer te libertar disso, porque essas feridas te impedem de viver o novo. Te impede porque você fica com medo. Lembra da parábola dos talentos, que o Senhor entrega talentos? Lá em Mateus, capítulo 25. Existem pessoas que enterram aquilo que Deus dá. Tati, o que nos faz enterrar, Tati? As frustrações. Pessoas te traem. Pessoas te deixam. Pessoas te abandonam. Todo mundo se afasta. E quando a gente não está muito fortalecido, essas coisas começam a ocupar um espaço dentro de nós. As lutas. As feridas no meio do caminho. Começa a te afastar de Deus. E o propósito não é que você se afaste. Ele quer que você se achegue. Mas é tanta coisa, né? Tanta coisa você passou. Tati, se eu te falar a minha história, você chora comigo. Sabia que Deus, Ele pode e Ele quer te usar para alcançar pessoas. Tati, mas tem tanta gente melhor do que eu. Eu também já pensei isso. Eu também já pensei isso. Mas Ele quer completar a obra que Ele já começou. Talvez Ele começou a obra na sua vida lá quando você tinha 20 anos. Aí, durante um tempo, você se afastou, coisas aconteceram e você falou assim, não quero mais. Lutas aconteceram. Pessoas te frustraram, pessoas te feriram. E hoje você se sente assim. Assim, distante. E Ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer que você libere o perdão. Que você saia de onde você está. E viva o que Ele tem. Viva o que Ele tem para você. E aqui diz assim, que as coisas que Ele nos dá é para coisas específicas. Os dons que Ele nos dá é para obras específicas.
E em Filipenses diz assim que a obra que ele começa, ele é fiel para completar. Ele é fiel. E você precisa permitir que ele trabalhe em você. Precisa. A única coisa que nos afasta de Deus é os nossos pecados. É a única coisa. Ele quer um relacionamento contínuo. Ele quer uma relação de intimidade. Eu não sei em que momento que você está da sua vida. Que se você, Tati, estou num momento difícil. Tati, estou passando por um processo de separação, Tati. Estou passando por um processo de escassez, dificuldade na minha vida financeira. E Pedro vai dizer assim: lança sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Deixa ele cuidar de você, deixa ele trabalhar na sua vida. Então, qual que é a minha responsabilidade? Colocar diante dele a situação que você está vivenciando. Pedir para ele te ajudar. Para ele te dar força, te mostrar a direção que você precisa ir. Nós precisamos de direcionamento. Só que muitas vezes nós buscamos pessoas erradas. Vamos em fontes erradas. A melhor fonte é ir até ele. A melhor fonte é ir até ele. É ir até ele. Você pode muitas vezes sim buscar pessoas, porque eu acho importante. Mas vai ter momentos que você vai ter que ir até ele. Eu sei que há caminhos teoricamente mais fáceis. Mas nada substitui. Nada substitui o que você pode fazer. Nada substitui. Existem coisas que só eu vou poder fazer. Existem decisões que só eu vou ter que tomar na minha vida. As pessoas podem até me direcionar, podem até falar, mas eu vou precisar me permitir. Nós precisamos tomar decisões. Você pode sim continuar vivendo a vida que você está vivendo. Escondendo o que ele te deu, você pode. Eu poderia ter continuado. E eu continuaria sendo vista como apenas uma psicóloga que fala sobre traumas e relacionamento. Mas eu não seria feliz o suficiente, como eu estou sendo hoje. Como eu sou e estou sendo hoje. Porque nós somos chamadas e geradas para transbordar dele. Dele. Então eu não me importo mais se eu vou perder seguidores. Eu não me importo mais com o que as pessoas falam. Eu não me importo. Porque hoje eu sei que ele me gerou para um propósito específico. Ainda que venham pessoas. Ainda que pessoas falem. Não importa. Deixa ele tratar o seu interior. Deixa ele cuidar das suas emoções. Eu não sei qual momento que você está vivendo, mas ele quer tratar as suas emoções. Pessoas que se perderam no meio do caminho. A Tati, meu Deus, aconteceu tanta coisa na minha vida, Tati. Tati, eu tô num período muito difícil. Deixa ele tratar as suas feridas. Deixa ele cuidar de você. Eu gosto de pensar que a terapia é Deus colocando pessoas para cuidar de nós. Tati, eu tô num momento que eu sinto que eu não tenho ninguém. Ore
Para Deus colocar pessoas para te ajudar nessa jornada. Para Deus cuidar de você através de pessoas. Cada paciente que eu tenho, eu vejo que Deus entregou como um instrumento para mim cuidar do emocional delas. E eu entendo a minha responsabilidade muito além do meu profissionalismo. Eu oro por cada paciente, eu oro por cada causa que elas vivenciam. Porque eu entendi que não é só o meu trabalho. Eu sou uma pessoa que não acredita em acasos. Não. Eu acredito que Ele é um Deus que trabalha no seu tempo e na sua hora. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, se é o tempo de chorar. Tati, as portas estão fechadas. Tati, estou com uma dívida. E parece que nada rompe na minha vida. Deixa Ele cuidar das suas finanças. Vai dormir tranquila. Vai dormir tranquila, faz a sua parte, dorme tranquila, descansa. Quantas circunstâncias já vivi que eu passei por dificuldades e Deus me gerava esse versículo. Filha, lança sobre mim a sua ansiedade porque eu cuido de você. Eu cuido de você. Ainda que pai e mãe te deixem, eu cuido de você. Ainda que amigos te deixem, eu cuido de você. Ainda que pessoas te abandonem, eu cuido de você. Não importa como você esteja, eu vou cuidar de você, eu vou. Porque Ele é um pai que não nos abandona. Ele é um pai que não nos abandona. Ele é um pai que cuida. E quando você entende que Ele é um pai que cuida, você descansa, você se alegra. Não quer dizer que você não vai chorar. Não quer dizer que não vai ser difícil, vai. Mas se abra para viver o novo de Deus. Se abra para viver tudo aquilo que Ele tem daqui para frente. O que passou, passou. O que passou, passou. Tati, como que eu faço com as coisas que me marcaram? Vai tratar isso. Trata. Trata para você viver tudo o que tem daqui para frente. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Quando falo esquecer, é ressignificar, é olhar para frente. É tratar, é curar o que ficou do passado, trabalhe isso. Busca ajuda se necessário. E começa a olhar o que Ele tem daqui para frente na sua vida. Tati, eu passei por situações que eu fiz coisas erradas, eu plantei e eu não consigo sair de onde eu estou. É a sua mente te acusando, é o seu emocional, é o inimigo te acusando. Uma vez que você recebeu o perdão, você mudou de vida, você é uma nova criatura, você é diferente. Se você hoje é diferente, a sua mente está te acusando, algo da sua história, do seu passado está vindo aí. E se você deixar o passado te dominar, eu sinto muito, você vai adoecer. E você vai ficar na onde? Na caverna. Sai. Se abra para o novo de Deus. E se estiver difícil, quando você for falar com Ele, Deus, coloca pessoas no meu caminho, eu preciso de pessoas que me ajudem, que segurem na minha mão. Pessoas que eu sinto realmente que me amam. Não pelo que eu tenho para oferecer, mas por quem eu realmente sou. Que hoje em dia falta muito isso. Pessoas que nos amam realmente por quem nós somos. Então é isso. Volta. Volta. Eu sei que muitas vezes a gente questiona a Deus. Deus, por que aconteceu? Para isso eu não vou ter resposta hoje. E talvez eu nunca tenha. Tati, por que aconteceu tantas coisas na minha vida, experiências? Tati, eu fui traída. Tati, eu passei por abusos. Tati, eu vim de um lar, Tati, muito ruim. Eu não fui amada como eu desejava ser amada. Eu sei que
Existem coisas que nós não vamos ter respostas. Mas nele você vai encontrar, no Senhor você vai encontrar tudo o que você precisa e tudo o que você busca. Pede para Ele começar a mostrar para você. Hoje eu sei muitas coisas que eu vivenciei, o porquê. Hoje eu sei. Você vai precisar descobrir. Você vai precisar descobrir. Enquanto você não descobrir, você vai ver uma vida vazia, uma vida sem sentido. Sabe aquelas pessoas que só sobrevivem? Que elas só trabalham porque acorda de manhã porque tem que trabalhar e tem conta para pagar e pronto, acabou. A sobrevivente ou o sobrevivente. Uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Não foi para isso que você foi gerado. A vida tem sentido, a vida tem propósito, a vida tem alegria. E eu quero que você desfrute disso. Dessa alegria. A alegria não quer dizer que você não vai ter dificuldade, que você não vai ter luta. A alegria é a paz de saber que Ele está no controle de tudo. Descansa. Ele vai preparar o escape, a saída. Quantas circunstâncias eu vivenciei. Às vezes as portas se fecharem, mas Ele sempre deu escape, Ele sempre deu a saída. Então não fica ansiosa. Ah, Tati, você fala isso porque não é você. Eu não preciso compartilhar minha história para você saber. Porque eu também já vi situações em que eu me sentia só, em que parecia que nada estava acontecendo. Eu já vivi. Todos nós vivemos momentos difíceis que as portas se fecham, pessoas se afastam. Parece que é só você e Deus. Mas saiba que mesmo nesse momento que você está vivendo, Ele está trabalhando. Você não vê, mas Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Tati, parece que nada... Ele está trabalhando. Então descansa. Eu comecei nessa live falando sobre é tempo de voltar. Volta a sentir aquela sede, aquela chama dentro de você. Volta a buscá-lo com todo fervor, com todo amor. Volta. Ele te quer mais perto. Ele quer um relacionamento com você, Ele quer um relacionamento com você. Mas você precisa fazer alguma coisa. Para de perder tempo no celular. Para de sabotar a sua vida, o seu chamado. Para. Tati, não tô... Nem que você fique ali, só quietinha, orando. Tati, não vai sair palavra nenhuma muitas vezes? Não, não vai. Às vezes só lágrimas. Mas Ele vai estar lá te ouvindo. Ele vai estar lá te ouvindo. Não é que Ele está em silêncio. É que o nosso coração está distante. O seu coração está distante. Então volta. Quando acabar essa live, você vai tirar um momento com Deus e vai falar: Deus, a minha vida está assim. Eu estou assim. Eu me afastei, meu Deus, por causa disso, disso e disso. Pai, eu esfriei porque aconteceu essas coisas na minha vida e hoje eu não me reconheço mais. Eu me perdi há 4, 5, 10 anos atrás, Senhor. Aquilo me matou, meu Deus. E hoje eu não sei, meu Deus, como voltar. Seja sincera. Abre o seu coração. Porque Ele é a única pessoa que pode te entender. Às vezes, eu até sendo psicóloga posso tentar te entender. Mas Ele é quem vai te entender. Muito, mas muito melhor do que eu. Então é isso. Nós vamos finalizar essa live. Eu quero que você termine ela. E vai tirar um tempo de oração. Se posicione na sua casa.
Se você estiver se sentindo sozinha, comece a cultivar uma vida de oração. Senhor, onde você for, comece a conversar com Ele. Cultiva um relacionamento com Ele. Ele vai preparar pessoas para estar do seu lado. Ele preparou na minha vida pessoas para estar do meu lado. Eu já estive sozinha em muitos momentos da minha vida, já me senti, já estive. Mas eu pedi a Deus, coloca pessoas boas no meu caminho. Coloca pessoas que me amem. E Ele colocou. Tá? Então é isso, que vocês absorvam essa palavra. E não se esconda. Não se esconda mais. Cultive um relacionamento. Porque seu marido, seus amigos, seu filho não vai preencher. Não vai. Ninguém preenche. Mentira. Ninguém preenche. Ninguém preenche. Ninguém é capaz de preencher a presença dele. A presença dele está acima de tudo. De tudo. De tudo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Cuide e zele do que Ele te deu. O que Ele te deu? Seu casamento, os seus filhos, a sua casa, a sua empresa, o seu trabalho. Cuide. Cuide. Que vocês tenham uma ótima semana. Mais uma live que eu venci. Foi tão difícil fazer essa live. Eu tentei 4 vezes fazer. 4 vezes caiu a internet. E eu conectei a outra internet e meu celular travou. Mas nós vencemos. Nós vencemos. Porque eu creio que você vai viver um ano diferente e nós vamos viver um ano diferente. Tá? Um beijo. Fique com Deus. E receba o meu abraço, onde você estiver. Aonde você estiver. O país que você estiver, seja abraçada por Ele. Você não está só. Você não está só. Ele está contigo. Ele está contigo.